Saúdo a todos e desejo a todos os irmãos e irmãs a graça e a paz do Senhor Jesus. Tem gente aqui? Tem gente aqui? Vocês estavam aí, glória a Deus. Muito obrigado, pastor Bruno, pastora Ludmila, pelo convite. Obrigado, irmãos e irmãs, por nos receberem aqui nessa noite. É uma grande alegria, especialmente para nós, que praticamente vimos essa igreja nascer. No outro dia eu estava aqui numa outra reunião, eu disse que eu vi essa igreja nascer numa meia água que tinha aqui há mais ou menos 30 anos atrás, quando eu fui pastor da igreja central e dessa igreja que era bem pequenininha. Depois, quando nós chegamos, tinha aqui um alicerce pronto para construir o templo, mas lá havia uma luta. A igreja crescia, aumentava a parede para trás, a igreja diminuía, puxava a parede para frente. Era um tal de desmanchar a parede, irmãos. Aí depois a gente desmanchou tudo e veio para o templo novo, e esse já é o terceiro templo aqui, né? Para os irmãos que não sabem, nós agora em janeiro, a minha esposa está aqui, a Ilva, não sei se ela já é conhecida, fica de pé para o pessoal te conhecer. Nós chegamos agora em janeiro do campo missionário, no norte do Brasil, onde nós tivemos por 5 anos. Eu fui pastor aqui em Teresópolis em 81, se não me engano. Depois, em 2000, nós voltamos para Teresópolis para fundar a escola de missões. E depois também para juntar, em conjunto, ser o pastor da igreja central. Ficamos aqui 12 anos e saímos por um chamado de Deus para o campo missionário no norte, na Amazônia. Eu sempre testemunho que quando precisou de um bispo missionário lá, eu certamente era o menos provável, por várias razões, mas eu creio que pela principal razão, a minha idade, não é? E também por causa de um histórico que já havia lá na região da Amazônia, porque é para atender uma área missionária, uma área geográfica de 3.000 quilômetros. Então, são 6 estados. E o fato de que já tinha acontecido. Em 2011, em 2001, o bispo que estava lá teve um infarto e morreu. Foi outro bispo, ficou 10 anos, teve um infarto e morreu. Quando eu cheguei, eles disseram assim: mandaram outro velhinho para morrer aqui. Mas como você está vendo, eu não morri. Amém? E nesses 5 anos, Deus operou assim de maneira maravilhosa. Foram mais de 20 igrejas plantadas, foram mais de 4.000 pessoas batizadas. Lá toda a região tinha 3.200 membros, nós deixamos com 7.000, então foi mais de 4.000. E também capacitamos no campo 42, 43 missionários, capacitamos lá no campo. E hoje a região missionária da Amazônia, elas continuam o seu trabalho com o novo bispo. E eu quero dar um testemunho, porque isso é muito importante, porque está muito recente o levantamento da oferta missionária. Uma vez por ano, né, todas as igrejas do Brasil levantam uma oferta missionária. E essa igreja aqui também participou agora em maio. 35% dessa oferta, ela vai para a região da Amazônia. Também a região do Nordeste recebe e outros campos recebem. Mas vocês não têm ideia, irmãos, da importância dessa semeadura que você fez na oferta missionária para a expansão missionária lá. A gente, quando está trabalhando lá, fica esperando o mês de junho
como esse mês, porque é logo depois da oferta missionária. É quando chega esse recurso. E muitos projetos a gente vai tocando pela fé até chegar essa oferta, para então a gente continuar. E você que já semeou na oferta missionária, você contribuiu para a plantação dessas igrejas, você contribuiu para a conversão de mais de 4.000 pessoas, e foi a sua semente. Sem a sua semente missionária seria muito difícil. E agora nós voltamos em janeiro, como eu disse, e estamos aqui trabalhando juntamente com o bispo Emanuel, o bispo Mano, como ele é chamado, para desenvolver aqui na nossa região um projeto missionário, e que você também é parte importante desse projeto, porque a visão é muito grande, é a visão de plantarmos igrejas, a visão de alcançar as nações, porque o Salmo 2, versículo 8 diz: pede-me e eu te darei as nações. E nós estamos pedindo ao Senhor as nações. Há poucos dias trouxemos aqui em Teresópolis o bispo do Paraguai. Nós queremos fazer uma parceria missionária com ele e com muitas outras nações. Agora a gente sabe que é impossível fazer missão sem 3 coisas. A primeira, que é a mais importante de todas, é a oração. A segunda, você não pode fazer missão sem missionário e missionária, são pessoas. E terceiro, é recurso financeiro. Então nós vamos realizar agora, no mês de julho, do dia 14 a 17 de julho, aqui na Escola de Missões, um congresso sobre intercessão. Certamente, se você já participou em congresso de intercessão, você pode pensar que é um congresso como outro qualquer, mas não é. É um congresso voltado para missões. Olha só o tema: intercessão para uma colheita sobrenatural. E vamos ter outros temas que vão ser tratados lá, como por exemplo, a intercessão para a cura da igreja e a cura da cidade. A igreja precisa de cura? Precisa? Quem concorda que precisa de cura? E a cidade de Teresópolis precisa de cura? Todas as cidades precisam. Também vamos ter um outro tema, que é intercessão como estratégia de guerra espiritual. Nós estamos em guerra espiritual. E o outro tema que a gente vai ter é intercessão profética. Esse congresso, ele será realizado em parceria, é uma iniciativa da nossa região eclesiástica, e uma parceria com a Escola de Missões e com o ministério chamado Brasil de Joelhos. É um ministério interdenominacional, com sede em Brasília, e que já tem parceria com a Escola de Missões. Então vai estar conosco o apóstolo Hudson, o apóstolo Anselmo, a pastora Ruth Cato, que é do Rio de Janeiro, é uma pastorazinha, né? Assim, mais ou menos da minha idade, jovem, desse tamanhozinho. Mas, irmãos, sabe tudo de guerra espiritual, de conhecimento e de prática. E no domingo nós vamos ter a pastora Carla, aqui da Central, falando em intercessão profética, e o bispo Mano vai estar encerrando esse congresso no culto de encerramento. Então, se você quer participar, tem um investimento, você vai ficar lá, inclui o congresso, inclui a sua hospedagem lá, dormir, comer. Nós vamos ter momentos de orar lá no monte. Então você pode entrar em contato com a Escola de Missões e fazer a sua inscrição. Às vezes eu digo para o pessoal de Teresópolis o seguinte: nós temos o privilégio de ter a escola aqui. Olha, tem pessoas que vão vir de outros estados, vão pegar ônibus, vão pegar avião, vão viajar de carro, vão gastar dinheiro e vão estar aqui. E às vezes a gente daqui tem coisas tão boas e a gente perde, né? A gente não participa. Então é um
grande investimento na sua vida com Deus e também no seu ministério. Silêncio, né? Acho que vai todo mundo, pastor Bruno. Estou achando. Deixa eu ler um texto da Bíblia. Nós vamos ler agora um versículo. Apenas um versículo a gente vai ler agora. Depois a gente vai precisar ler outros versículos. Mas nós vamos ler um versículo. E eu quero pedir você, se possível, ficar de pé, porque depois nós vamos orar. Atos 9, versículo 31. Atos 9, versículo 31. A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galileia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. Repita comigo: crescia em número. Feche os teus olhos. Essa oração que eu quero fazer agora é por você, especialmente você que está aqui. Quem sabe até veio um pouco de dor hoje para o culto, esse frio, mas você veio assim mesmo. Quem sabe você está passando por um momento de enfermidade, de luta na sua casa. Eu quero fazer uma oração por você agora. Se você puder, coloque uma das suas mãos sobre o seu coração. Apresente a sua vida a Deus. Deus sabe que você até fez um sacrifício para sair dessa noite fria de inverno, mas você está aqui. Deus está olhando para o seu coração agora. Deus não está olhando para o seu exterior, porque Ele não olha para o nosso exterior. Ele vê o nosso coração. Por isso, Pai, em nome de Jesus, na autoridade da Tua palavra, eu repreendo agora todo espírito de enfermidade, todo sintoma de dor, desapareça agora em nome de Jesus. Senhor, libera a Tua unção de cura sobre a Tua igreja, a cura física, a cura emocional, a cura espiritual, Senhor, porque a Tua igreja é Teu exército, e Teu exército de guerreiros e guerreiras não pode ser um exército doente. Por isso agora, meu irmão, minha irmã, recebe esta unção, esta virtude curadora de Jesus sobre a tua vida, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Podem sentar. Eu acho que para pregar aqui nesse tempo, depois vai ter que fazer flexão, né, no pescoço, que vira para lá, vira para cá, mas também é bom para fazer um exercício. Irmãos, aqui diz que a igreja, ela crescia. Todos nós que conhecemos a Bíblia, que somos da igreja, sabemos que a igreja é o corpo de Cristo, e que Cristo é o cabeça da igreja. Então, se a igreja é o corpo de Cristo, e Cristo é o cabeça da igreja, e Cristo está vivo, Ele ressuscitou, amém? Amém? Isso quer dizer que a igreja é um corpo vivo, amém? Concorda que a igreja é um corpo vivo? Então, a igreja sendo um corpo vivo, como todo corpo vivo, é da natureza da igreja crescer. Eu, uma vez pregando num congresso, e dei testemunho, eu era pastor da Igreja Central de Cabo Frio, e naquela época a Igreja Central de Cabo Frio era considerada a maior igreja metodista da América Latina, tinha quase 2.000 membros. Nós éramos da igreja 10 pastores, porque
porque tínhamos também as congregações. E o irmão perguntou assim: mas por que uma igreja tão grande assim? Para que uma igreja tão grande assim? A igreja pequena, ela é melhor. Todo mundo se conhece, todo mundo é amigo. E ele usou uma opção de argumentos. Eu disse para ele: o crescimento da igreja não é uma opção. A igreja não tem a opção de não crescer. Porque se ela não cresce ou não está crescendo, é porque há algo errado, há doença. A igreja sadia, a igreja que vive na plenitude do Espírito, no poder do Espírito Santo, ela vai crescer. Você não tem como impedir a igreja de crescer. É quase que, nós podíamos dizer, natural. Só que o crescimento da igreja não é um crescimento natural, é um crescimento sobrenatural. A igreja que cresce em graça, conhecimento da palavra, ela vai crescer em número. O seu testemunho vai levar outras pessoas à conversão, vai levar outras pessoas a Jesus Cristo. Isso é da natureza da igreja. Mas por que a igreja precisa crescer? Porque, irmãos e irmãs, há na face da terra, nesse momento, mais de 4 bilhões de pessoas sem salvação, sem Cristo. 4 bilhões de pessoas. Todos os anos é um número enorme de pessoas que morrem na face da terra e vão para o inferno. E desses mais de 4 bilhões, algumas dessas pessoas estão pertinho da gente, da nossa família. Moram na mesma rua, vivem na mesma cidade. Eu não sei quantas pessoas morrem em Teresópolis todos os dias, ou todos os meses, mas aproximadamente 60% dessas pessoas que morrem aqui, morrem sem salvação, morrem sem Cristo. E quem morre sem Cristo, o que acontece? Nós sabemos, não é verdade? Agora, no caso da igreja de Atos dos Apóstolos, que alguém acha que não devia ser igreja de Atos dos Apóstolos, mas deveria ser igreja de Atos do Espírito Santo, porque foi pela manifestação poderosa do Espírito Santo que essa igreja cresceu. Eu sei que você já ouviu muitas pregações sobre esse versículo, mas eu quero levar a igreja nesta noite a pensar no que aconteceu lá, ou no que estava acontecendo lá. Por que essa igreja, ela crescia em número? E muitos pregadores eu já ouvi eles afirmarem que é porque essa igreja era edificada. É uma verdade, porque ela andava no temor do Senhor. É verdade, mas não era só isso que acontecia. Acontecia mais coisas. Por exemplo, passe aí, volte a uma página só da sua Bíblia, para o capítulo 8. A conversão dos samaritanos. Quem eram os samaritanos? Muitas vezes o que a gente sabe dos samaritanos é daquela mulher que era samaritana, que Jesus encontrou no poço, não é verdade? Mas os samaritanos eram judeus também, que misturaram a sua raça, ou seja, as moças judias casaram com rapazes que não eram judeus, os rapazes judeus casaram com moças que não eram judias, e a raça misturou. Era um povo separado do povo judeu, era um povo desprezado pelo povo judeu, porque não eram de sangue puro, eram um povo considerado abaixo em termos da raça. Como
evangelizar samaritanos, ou como os samaritanos seriam evangelizados pelos judeus, os líderes da igreja em Jerusalém, se eles nem se falavam. E aí o que Deus faz? Deus pega Filipe e leva para Samaria. Filipe, um diácono e um evangelista da igreja, judeu. Eu tenho a impressão de que quando Filipe começou a pregar, ele teve muita dificuldade de ser ouvido. Muita dificuldade. Mas aí, Filipe começou a pregar e operar sinais, prodígios e maravilhas em Samaria. Milagres começaram a acontecer em Samaria. Muitas vezes, irmãos e irmãs, eu tenho a impressão de que nós não estamos vivendo mais o sobrenatural de Deus. Nós estamos vivendo o natural. Nós estamos dizendo que as coisas são difíceis, que as coisas são impossíveis, quando para o nosso Deus tudo é possível. E o nosso Deus não envelheceu. Hoje Ele está realizando coisas sobrenaturais. Quando eu fui pastor numa igreja, num bairro no Rio de Janeiro, chamado Pilares. Quem já conhece esse bairro, já ouviu falar desse bairro, da Zona Norte. Pilares. Pilares tinha uma igreja metodista que não crescia. E quando eu fui para lá, eu saí daqui de Teresópolis e fui para lá. Aí disseram para mim assim: você foi para um cemitério de pastores. Aquilo lá é um cemitério de pastores. E mais, lá tem uma cabeça de burro enterrada. Eu falei assim: Senhor, misericórdia. E aí Deus começou a operar o sobrenatural dele. Um dia nós estávamos no culto de manhã e entrou um homem negro, alto, e sentou lá atrás. E chamou a atenção porque ele era um homem muito alto, não era conhecido. E quando terminou o culto, ele não foi embora, ele ficou lá esperando. E quando todo mundo foi embora, ele disse assim: pastor, eu posso? Ele falou, não falou pastor, ele falou assim: eu posso falar com o senhor? Ele disse: pode. O senhor é o pastor da igreja, não é? Você sou. Eu tenho uma história para contar para o senhor, quero que o senhor me ajude. Ele era policial militar. E ele contou para mim que era um policial militar corrupto. Era vizinho da igreja, que vivia, completava o soldo dele como soldado com o dinheiro do jogo do bicho, das drogas que ele recebia na rua. Que ele nunca tinha entrado numa igreja evangélica na vida dele. Ele não sabia nada da igreja evangélica. E ele, de sábado para domingo, ele estava de serviço no quartel. E ele então teve um sonho. Naquele período de descanso, né? Porque tira um período de serviço, né? Depois descansa, depois vai tira outro período. Então ele teve um sonho, num daqueles pequenos períodos de sono que ele teve um sonho. E ele disse assim: eu quero contar um sonho para o senhor me ajudar. E ele disse o seguinte: eu sonhei que eu estava andando num caminho reto, mas muito longo, muito longo. E aí eu escutei uma música que eu nunca tinha ouvido. Eu me virei e vi que lá vinha um grupo pelo caminho cantando aquela música. E eu fiquei
esperando. E o grupo chegou perto de mim, e eu nunca tinha ouvido aquela música, eu não sabia a letra, e eu cantei aquela música com eles. Eles acabaram de cantar a música, aquele grupo virou de costas e foi embora. Quando eles estavam indo embora, eu não sei porquê, eu gritei para eles e disse assim: pastor, quando é que o senhor vai voltar? E eu não tinha reparado que no meio tinha um homem de branco. E esse homem de branco virou para mim e disse: em breve eu volto. Eu quero saber do senhor quem é esse homem que diz que em breve eu volto. Você já sabe quem é, né, irmãos? Eu disse: Jesus apareceu para você. O nome dele é Anilson. Jesus apareceu para você. Eu falei de Jesus para ele, apresentei o plano de salvação, fiz o apelo e ele aceitou Jesus. Esse homem já saiu da polícia reformado, ele é pastor hoje. Mas você sabe que esse homem começou a ser usado quando ele voltou para o quartel, e os colegas dele disseram assim: olha, Anilson, você tem que dar um jeito, você não pode mais ficar na rua com a gente, senão nós vamos te queimar. Ele falou lá com o pessoal do quartel e disse que queria sair da rua. E ele foi, sabe trabalhar onde? No restaurante, como é que chama o restaurante do quartel? No rancho, né? No rancho. E ali então ele começou a evangelizar muitos colegas do quartel. Muitos colegas. E um dia, um desses colegas chegou lá e disse assim: Anilson, eu vim aqui me despedir de você. Você é um cara muito legal, você quebra nossos galhos aqui, pô, você é gente boa, e eu vim me despedir de você. E ele falou assim: por quê? Você foi transferido de corporação? Não, é que eu vou sair agora daqui e vou dar um tiro no meu ouvido. Mas por quê? É que eu fiz o teste de HIV, deu positivo, e eu não vou morrer disso. Isso foi alguns anos atrás. Ele falou assim: você espera só um pouquinho, que eu vou ligar para o meu pastor. Ligou para mim e disse: pastor, o senhor está na igreja? Eu disse: estou. Eu estou com um colega aqui desesperado que vai se matar. Eu posso levar ele aí? Pode, só que vai demorar um pouquinho até a gente chegar aí. Tudo bem, eu espero. Agora, pastor, fica orando, porque esse meu colega é matador da Baixada Fluminense. Meus irmãos, eu estava sentado lá na mesa, eu escutei um barulho debaixo da mesa, toque, 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 meus 2 joelhos. Uns 40 minutos ele chegou lá com o rapaz, apresentou para ele, e ele contou a história dele para mim. Ele disse: olha, pastor, o senhor, acho que posso falar, o Anilson disse que eu posso falar tudo para o senhor. Meu preço é 100 mil naquela época, 50 antes, 50 depois. Mas como é que você contraiu AIDS? Eu falei assim: olha, eu não sei, eu só sei de uma coisa: cada vez que eu mato uma vítima, eu fico fora de mim, e quando eu volto, eu estou com a minha boca cheia de sangue. Certamente ele matou algum que tinha o vírus, porque eu não sou de me prostituir, eu sou casado, eu tenho minha esposa, eu tenho esse problema, né? Eu ganho meu dinheiro assim. Deus me deu graça. Eu falei de Jesus para ele. A primeira coisa que eu fiz com o Anilson, apresentei o plano de salvação, e quando eu terminei de apresentar, aquele matador da Baixada Fluminense estava chorando.
aceitar Jesus. Eu posso. Ele já te aceitou, agora é você que tem que aceitar. Eu não posso ficar contando muito testemunho, né, irmão? São 47 anos, então eu tenho que contar. Esse se tornou evangelista da igreja. Você acha que aquela igreja cresceu? Aquela igreja cresceu porque Deus começou a operar o sobrenatural. O que aconteceu lá em Samaria, quando Filipe pregou, e era tantos os milagres, as maravilhas que Deus operava, que tinha lá um mágico que fazia mágica, que quando viu aquilo quis comprar aquele dom. Foi preciso a igreja enviar Pedro e João. A igreja enviou Pedro e João para Samaria. Esse texto, irmão, de Atos 8 é chamado o avivamento de Samaria. No estudo que a gente faz dos avivamentos espirituais, é o avivamento de Samaria. E quando Pedro e João chegou lá, diz que ninguém tinha recebido o Espírito Santo, e eles oraram, e todos foram batizados com o Espírito Santo. Mas por que essa igreja cresceu também? Havia lá um homem que só em ouvir o nome daquele homem, os cristãos, os discípulos de Jesus tremiam. Paulo de Tarso, capítulo 9. Um dia ele estava indo para uma cidade chamada, como é que é? Cadê a escola dominical? Hein? Qual a cidade que ele estava indo? Damasco. E ele ia para lá fazer turismo, não é verdade? Não, ele ia em missão. Se ele encontrasse alguém do caminho, como eram chamados os discípulos de Jesus, ele ia levar preso para Jerusalém. E quando ele estava indo para o caminho, ele encontrou com quem? Com quem ele encontrou? Pastor Bruno, imagina o seguinte: o Espírito Santo diz assim, ó, tem um camarada aí que ele é perseguidor de crente. Se ele puder, ele mata, prende. Você vai lá evangelizar esse cara. Se fala para mim, irmãos, eu digo, estou fora. Pastor Bruno é corajoso, ele vai dizer que está dentro. Quem ia evangelizar Saulo? O sobrenatural de Deus acontece no caminho de Damasco. A luz brilha ali, derruba aquele homem no chão. Ele ouve uma voz, ele pergunta: quem és, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegues. Ele é levado para Damasco. Aí lá diz que Deus chama um discípulo chamado Ananias, né? Ô Ananias, o Saulo, você sabe quem é? Aquele cara que manda prender, manda matar. Você vai fazer uma visita pastoral para ele. Senhor, eu tenho ouvido muito dele, ele veio para cá para matar a gente e prender. Mas tu pode ir, Ananias, porque agora ele está um cordeirinho, ele está lá orando. Ele está lá orando. E quando a gente lê esse texto, eu falei que você conhece, e ele chega lá e diz: Saulo, irmão. Ei, Saulo, irmão, Jesus que te apareceu no caminho me mandou aqui, porque Jesus tinha dito: fica na cidade que alguém vai lá falar com você o que você tem que fazer. Oh, irmãos, eu quero essa igreja. Eu quero essa igreja. Tem alguém aqui que quer essa igreja? Quero ouvir um amém de você. Eu quero viver na plenitude do poder do Espírito Santo. E eu poderia ficar contando aqui uma série de experiências que levaram as igrejas por onde eu passei a crescer. Paulo disse que quando foi pregar, ele não foi só com a palavra. Não é que a palavra não é suficiente. Para Deus ela é suficiente, mas para nós somos incrédulos. Nós
Nós precisamos ver para crer, infelizmente. Você imagina nas nossas igrejas aqui se convertendo esse tipo de pessoa? Que impacto na cidade de Teresópolis não seria? Então a igreja crescia. Não tem como não crescer, irmãos. Se a igreja, ela está crescendo na graça, no conhecimento, ela está crescendo no poder do Espírito Santo, os milagres, os sinais vão acontecer, mas é preciso que os sinais do poder do Espírito Santo aconteçam na igreja. E a igreja de Atos dos Apóstolos cresceu por isso. Veja na sua Bíblia, aí mesmo no capítulo 9, versículo 32, versículo 9, 32, logo depois de que Lucas diz que a igreja crescia, diz assim: passando Pedro por toda parte, desceu também aos santos que habitavam em Lida. Encontrou ali certo homem chamado Enéas, que havia 8 anos, paralítico, numa cama. E disse-lhe Pedro: eu vou orar por você, para o Senhor afofar a sua cama. É isso que ele disse? Olha, irmãos, eu já fiz muito isso, viu, pastor? Você pode não acreditar, mas eu já fiz isso. Visitando os doentes. Aliás, irmãos, quando eu comecei o meu ministério, era muito comum, quando tinha alguém doente e estava no hospital, me ligavam e avisava que estava no hospital, mas dizia assim depois: pastor, não precisa visitar, tá? Estranho, né? Porque se eu visitasse, morria. Não visita, por favor. Visitei uns 2 ou 3, morreu, eles não quiseram mais visita. Depois, irmãos, que o Espírito Santo me batizou, aí eu passei a visitar, orar, e eles serem curados. Talvez nós ainda estamos fazendo esse tipo de oração, pedindo o Senhor para afofar a cama do doente. Mas Pedro não, irmãos. Pedro chegou lá e o que Pedro falou? Enéas, Jesus Cristo te cura, levanta-te e arruma o teu leito. Ele no dia seguinte se levantou. Amém? No dia seguinte ele levantou, não foi? Não? Foi o quê? Imediatamente. Agora veja no versículo seguinte a consequência dessa cura. Veja aí a consequência dessa cura. Viram-no todos os habitantes da cidade de Lida e da cidade de Sorona, os quais se converteram ao Senhor. 2 cidades se converteram pela cura de um paralítico. Ou você acha que se paralíticos começarem a andar aqui, mortos ressuscitarem, cegos enxergar, esse tempo vai ficar com essas cadeiras vazias? Não vai, irmãos. Você vai ter problema, vai ter que fazer o 4º templo. A igreja crescia porque os sinais do poder de Deus se manifestavam no meio da igreja. Veja agora, aí no mesmo capítulo, logo seguindo, versículo 36, havia em Jope uma discípula por nome Tabita, nome este traduzido quer dizer Dorcas. Era ela notável pelas boas obras
e esmolas que fazia. Eu acho que ela era a presidente e a coordenadora de ação social daquela igreja. Ora, aconteceu naqueles dias que ela adoeceu e veio a morrer. E depois de a levarem, puseram-na no cenáculo. Como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava em Jope, enviaram-lhe 2 homens que lhe pedissem: não demores, vem vir ao nosso encontro. Pedro atendeu e foi com eles. Tendo chegado, conduziram-no para o cenáculo. E todas as viúvas o cercavam, chorando e mostrando-lhe túnicas e vestidos que Dorca fizera enquanto estava com ela. Eu acho que aqueles 2 homens foram chamar Pedro para fazer o ofício fúnebre de Dorcas. Porque é assim que nós fazemos na igreja. Morre um irmão da igreja, liga para o pastor, avisando: o corpo está indo para aquele lugar, o enterro vai ser tal hora. E todos nós pastores, começamos a fazer o quê? Nos preparar para fazer o ofício fúnebre. A família se prepara para fazer o ofício fúnebre. E eu acredito que todos que estavam ali, naquela cidade, acreditavam que iam ter o privilégio de ter o apóstolo Pedro no enterro de Dorcas. Mas o que Pedro fez? Mas Pedro, tendo feito sair a todos, pondo-se de joelho, orou. Irmãos, isso não é normal. Alguém morrer e você se ajoelhar aos pés de onde está o morto e orar. Talvez fosse uma oração: Senhor, consola todos os familiares, Espírito Santo, porque essas são as orações que nós fazemos. Mas Pedro não. Pedro ajoelhou-se, orou, voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, sentou-se. Ele, dando-lhe a mão, levantou-a e, chamando os santos, todo o pessoal da igreja, especialmente as viúvas, a apresentou viva. Será que Deus não faz mais isso, irmãos? Isso tem me incomodado. Será que todo mundo que morrer, nós temos que fazer ofício fúnebre e enterrar? Ou Deus ainda pode ressuscitar mortos? Sabe qual foi a consequência disso? Isto se tornou conhecido por toda Jope, e muitos creram no Senhor. É impossível ver sinais como esse, irmãos, e não crer. Nós, no final deste culto, vamos orar por sinais aqui nesta noite. Então, a igreja crescia. Não precisava fazer concílio, não precisava fazer reunião de CRAM, não precisava fazer nada, irmãos. Campanha, trazer pregadores. As coisas iam acontecendo no mover do Espírito Santo. Aleluias. Aleluias. Mas a igreja não parou de crescer. Os sinais não pararam de acontecer. Havia lá em Jerusalém um homem, no capítulo 10. Você sabe como é que é o nome desse homem? Não, em Jerusalém, desculpe, irmão, de Cesareia. Morava em Cesareia um homem de nome Cornélio. Cornélio não era nem judeu, nem gentio, mas ele era temente a Deus. Quem sabe aqui o que era um homem temente a Deus? Não é porque tinha temor de Deus, não. É uma outra razão porque ele era temente a Deus. Tem alguém que sabe aqui? Vamos ver. Pastor não pode, pastor tem que saber. Por que a Bíblia diz que ele era temente a Deus, Cornélio? Hein? Fazia o quê? Não, ele era temente a Deus. Temente a Deus
era uma categoria de pessoas religiosas. Ou seja, ele tinha conhecido Deus, conhecia Deus, ele adorava o mesmo Deus dos judeus. Diz aqui que ele observava as horas de oração, ele estava observando uma hora de oração. Então ele praticava os mesmos princípios do judaísmo. Mas ele não era judeu nem de nascimento e nem de religião. Por que ele se converteu a Deus e não era judeu de religião? Porque tinha os judeus que nasciam judeus e tinha os judeus que se convertiam ao judaísmo. Por que ele não era? Acho que por uma questão simples. Para ingressar na religião judaica, o homem tinha que passar por um ritual chamado circuncisão. O mesmo ato que fazia com os meninos aos 8 anos. Para que você saiba o que é, quem não sabe o que é circuncisão, é a operação no homem, no menino, no homem, de fimose. Essa operação era feita pelo sacerdote com uma pedra molada. Eu não faria. Quais homens aqui fariam? Eu não ia ser judeu de religião nunca. Eu ia ser um demente. Essa é a verdade. Mas ele observava. E ele estava observando a hora de oração. E aí ele teve o quê? Uma visão. Diz aqui no capítulo 10 que ele teve uma visão. Este homem observou claramente durante uma visão, cerca da hora nona, 3 horas da tarde, um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse: Cornélio. Este, fixando nele os olhos e possuindo de temor, perguntou: que é, Senhor? E o anjo lhe disse: as tuas orações e as tuas esmolas subiram para memória diante de Deus. Por isso que a irmã falou as esmolas. Ele era um praticante. Ele cria em Deus. E aí, o que o anjo disse? Manda ir lá na rua chamada direita, tal. Vocês sabem da história. Você já ouviu muitas pregações sobre isso. Porque tem um homem lá chamado Pedro. E aí, novamente, irmãos, Deus esbarra nas nossas barreiras, nos nossos preconceitos. Pedro, como judeu, jamais entraria na casa de um gentio. Gentio era menos que samaritano, era gentinha, que não valia nada para o judeu. Como um judeu pregaria para um gentio? Nunca. Deus precisou fazer um grande exercício com Pedro, para Pedro ir lá. Irmão, só falta meia hora para terminar, eu estou terminando, tá? Tá bom, meia hora? Não, está chegando o final. Não, eu ia falar que a gente ia até às 10 hoje, mas nem vou falar isso mais. Porque quando eu falo que vamos até às 10, é 10 para meia-noite. Deus precisou outra vez fazer uma intervenção sobrenatural. Mandou um anjo levar uma mensagem na casa de Cornélio. Precisou convencer Pedro que Deus não faz acepção de pessoas, que a salvação é para todos e para todas. E quando chegou lá, Cornélio, irmãos, isso aqui é lindo, irmãos, isso aqui é bonito demais. Cornélio reuniu toda a sua família e os seus amigos íntimos para receber Pedro. Pedro levou mais 6 discípulos com ele. No capítulo 11 você vai ver isso. E enquanto Pedro estava falando de Jesus naquela casa, o Espírito Santo foi derramado naquela casa e todos foram batizados com o Espírito Santo.
ao ponto de Pedro dizer: não podemos negar o batismo para essa gentinha, para esses gentios, que como nós, em Atos 2, recebeu também o Espírito Santo. Irmãos, essa é a igreja de Jesus Cristo, essa é a igreja que nós fazemos parte dela. Eu quero terminar dizendo para você três coisas. Se você não gravar agora, essa mensagem está sendo gravada, né, pastor? Você depois assiste lá e copia essas três coisas. Mas eu quero pedir você para fazer um sacrifíciozinho e ficar de pé para você ouvir essas três coisas. Depois de você ouvir essa palavra de Deus, esse desafio de Deus, para nós mudarmos de nível, para nós chegarmos mais perto daquilo que Deus espera de nós, eu quero dizer três coisas para você. Temor, oração e obediência. Diga comigo: temor, oração e obediência tem como consequência o cumprimento dos propósitos de Deus em nossas vidas. Uma pessoa que tem o temor de Deus, que ora e que obedece a sua palavra, os propósitos de Deus vão se cumprir na nossa vida. E eles são muito maiores do que a gente possa imaginar. A segunda coisa que eu quero dizer para você: o avivamento espiritual da igreja nos leva a voltar às mesmas experiências de Atos dos Apóstolos. Se você gosta de internet, coloca lá no sábio Google, avivamento. Vai surgir lá um monte de textos da história dos avivamentos que já varreu a face da terra. Se você nunca leu, leia, que você vai ficar impressionado. E é bom lembrar, irmãos e irmãs, que nós metodistas somos fruto de um desses avivamentos que varreu a terra. Eu podia lembrar uma porção de coisas que aconteceu no avivamento metodista, mas eu vou contar umazinha só. Você sabe que o avivamento foi liderado por dois irmãos, João Wesley e Carlos Wesley. Diz a história que um dia Carlos Wesley estava muito doente, muita febre. E ele estava numa casa que tinha 2 andares. E tinha uma empregada da casa, uma serva da casa que era crente, mas tadinha, humilde. Como é que ela ia lá falar com o Carlos Wesley, que queria orar por ele, que estava sentindo vontade de orar por ele? E disse que ela chegou assim, no pé da escada, e tomou coragem, gritou o nome dele e disse: Senhor Carlos. Ele só gemeu lá, né? Ela disse: Jesus te cura, e saiu correndo. A febre dele passou na hora e ele levantou. Nós somos herdeiros. Aleluias. A última coisa que eu quero dizer para você nessa noite é o seguinte: que quando nós oramos, irmãos e irmãs, nós não podemos ter uma expectativa menor do que essa. Quem ora aqui? Todo mundo ora, né? Você ora. Eu vi as crianças orando pelo papai, pela mamãe, pelos pastores. Coisa mais linda. Você ora. Agora, quando você ora, você espera que a sua oração vai ser ouvida, vai ser atendida. Talvez você está dizendo: eu estou orando tanto tempo. Será que tem que orar tanto tempo mesmo? Será que não
tem nada errado? Será que a minha expectativa não está pequena? Quando eu oro, quando você ora, não podemos ter uma expectativa menor do que esta: a manifestação poderosa do Espírito Santo. Que o Espírito Santo vai agir, que o Espírito Santo vai operar, que as nossas vidas, elas serão a consequência da ação do Espírito Santo agindo na vida de outras pessoas. Eu cheguei a um ponto do meu ministério que os pastores mais jovens, aonde eu tenho ido, dizem assim: o senhor é uma referência, irmão, isso pesa sobre mim, irmãos. Mas é isso que Deus quer de mim, de você, que você seja entre seus irmãos, as pessoas que lidam com você, referência para eles, referência de moral, de integridade, referência espiritual. Este é o desafio, um crescimento sobrenatural da igreja. E esse crescimento sobrenatural da igreja começa comigo e com você. Feche os teus olhos, vamos orar juntos. Acho que a primeira coisa que nós precisamos fazer nessa oração é um pedido de perdão a Deus, porque nós temos aceitado tão pouco, e muitas vezes achamos que esse pouco que nós aceitamos é tudo que Deus tem para dar, quando a palavra diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem jamais penetrou no nosso coração o que Deus tem preparado para nós. E quando nós citamos esse versículo, pensamos que o que Deus tem preparado para nós é só bens materiais. Ele nos supre de bens materiais, é verdade, mas o que Ele tem é muito maior. É uma vida abundante com Ele, é uma vida cheia do Espírito Santo. Para que haja um crescimento sobrenatural na igreja, é preciso que haja um crescimento em mim, no meu relacionamento com Deus. Você pode colocar sua mão sobre o seu coração. Espírito Santo, nos perdoa, Senhor, porque durante tantos anos que nós temos na igreja, nós vamos todo domingo, Senhor. Hoje nós viemos outra vez e participamos de mais um culto, ouvimos mais uma pregação e vamos para nossa casa satisfeitos. Senhor, perdoa-nos. Perdoa-nos, Senhor, porque hoje o Senhor está dizendo que tem mais, muito mais do que isso, muito mais. E eu creio que nesta noite, quem sabe nesta madrugada de domingo para segunda, o Senhor vai aparecer a meu irmão, a minha irmã. O Senhor vai falar em sonho, o Senhor vai batizar com o Espírito Santo e com fogo, o Senhor vai dar uma unção totalmente sobrenatural. E Senhor, o teu povo vai ser verdadeiramente neste mundo labareda de fogo. Labareda de fogo. Satanás não pode continuar tendo vitória, porque a palavra diz que em Cristo nós, igreja, somos mais do que vitoriosos. A igreja não pode continuar perdendo para o inferno, porque a palavra diz que a igreja vai arrombar o inferno. 4 bilhões de pessoas, Senhor, 4 bilhões estão sem salvação neste momento, Senhor. Nos perdoa, Senhor. Nos perdoa, Senhor.
E agora eu peço, cada um de vocês, que faça a oração que está no seu coração. O que você quer a partir dessa noite, como discípula e discípulo de Jesus, que te disse: ide e fazei discípulo de todas as nações. O que você quer que Ele faça na sua vida? Eu quero pedir para que você seja cheio do Espírito Santo, que você seja labareda de fogo, que você seja uma testemunha viva, que você seja um referencial para quem convive com você. Sim, Deus, em nome de Jesus, o Espírito Santo batiza a tua igreja. Faz outra vez, Senhor. O Senhor já fez, agora faz outra vez, Senhor. Faz outra vez aqui nesta igreja, aqui nesta cidade, Deus. Eu creio que esta é a tua boa e santa vontade para a tua igreja. Uma igreja viva, uma igreja cheia do teu Espírito Santo. Não é uma igreja atrofiada, não é um corpo doente, mas um corpo sadio, vivo, que está crescendo para a tua glória e para a salvação de milhões de milhões. Oh Espírito Santo, Espírito Santo, libera, Senhor, essa unção sobre a cabeça do meu irmão, da minha irmã agora. Como em Atos 2 foram vistas labaredas de fogo, que desçam labaredas de fogo, Senhor. Como na casa de Cornélio, o Espírito Santo batizou a todos, batiza outra vez, Jesus, aqui. Concede dons à tua igreja. Abra a tua boca, meu irmão, minha irmã, e comece a glorificar. Você que já foi batizado, glorifique em Espírito. Profetiza. Abra a tua boca e dê glória a Deus. Você que não foi, diga: Jesus me batiza. Eu preciso, Jesus. Eu quero, Jesus. Deus ouviu a oração dessas crianças nesta noite, quando elas oraram por vocês, por mim, por nós. Abençoa a igreja. As criancinhas disseram: abençoa a igreja. Deus quer abençoar a igreja. Essa oração é que chega do céu, diz a palavra. E Deus está dizendo: da boca dessas crianças saiu a verdadeira, poderosa oração. Eu atendo essa oração neste lugar. O desejo de Deus é que hoje seja realmente um divisor de águas. Essa igreja já foi muito abençoada, já recebeu muitas palavras, mas Deus tem mais, Deus tem mais, Deus tem mais, Deus tem mais. Ele quer mais, Ele quer fazer mais, e Ele quer fazer através da tua vida. Basta que você diga para Ele: eis-me aqui, Espírito Santo. E mistério de Deus. Caiam por terra, cai por terra os inimigos de Deus. Toda obra, toda feitiçaria caia por terra. Vai destronando, Senhor, os principados, Senhor. Cura a tua igreja, Senhor. Cura esta cidade, Senhor. Pode continuar glorificando a igreja.
Pode continuar clamando. Faz o teu querer, Senhor. Faz de novo, Espírito Santo. Não para de adorar não, irmão. É através de você, irmão. É através do teu clamor, da tua invocação. É através da sua vida que Deus vai fazer grandes coisas. Que Ele ative na sua vida hoje esse nível de fé. E eu profetizo que Deus fará maravilhas no nosso meio. Se prepara, meu irmão, para experimentar maravilhas no nosso meio. Se você crer, preste atenção. Você vai levantar a sua mão agora e vai apresentar algo para Deus. E o Senhor vai nos dar testemunhos dessa noite, irmão, se você crer. Você pode pedir para Ele uma manifestação da sua maravilha. Seja uma cura, seja a salvação do teu marido, seja o resgate do teu filho. Apresenta para Deus agora. Espírito Santo, Deus está agindo, irmão, mediante a sua fé. Não olha para o tempo não, exerça a sua fé. Deus está te ensinando isso, exerça a sua fé. Santo Espírito, tu és bem-vindo aqui, Senhor. Sela, Espírito Santo. Sela, não para não, irmão. Fala com Ele. E através, meu irmão, do que Ele está liberando sobre a sua vida hoje, muitas pessoas reconhecerão que Jesus Cristo é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Que haja, ó Deus, no nosso meio, eu tomo posse dessa palavra, que venhamos a entrar em um tempo de maravilhas. Se você crê, dê uma salva de palmas ao Senhor, amém? Bate bem forte aí, irmão. Vamos orar por essa família linda, por essa mulher de Deus que o Senhor está trazendo para esse lugar, amém? Fala assim, igreja, a gente já ama vocês. Fala assim, a gente tem problemas, mas Jesus vai fazer a gente andar junto. Amém? Vocês estão dispostos a caminhar com Jesus, servir ao Senhor nessa igreja, com seus dons, com seu ministério, sustentando essa igreja com seu dízimo, com a sua oferta, com o seu ministério. Se assim for, diga sim, com a ajuda de Deus. Amém? Vamos orar por eles. Estenda a sua mão. Pai querido, com muita alegria, Senhor Deus, nós recebemos essa família e também a irmã Maria. Cremos, ó Deus, que será um tempo maravilhoso, sobrenatural na vida deles. A partir de agora, toda promessa dessa igreja é promessa sobre a vida deles. Nós os recebemos com muita alegria, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.